Muito boa tarde, estamos começando o Jornal do Porto, a edição do rádio, nesta sexta-feira, dia 3 do mês de abril. E a exemplo das semanas anteriores, nós estamos também, por questões até de recomendação, fazendo de forma remota, mas sempre trazendo para você a informação. O André Bellini, com a sua contribuição, montou o jornal, já encaminhou o jornal para que nós possamos estar passando para você os destaques do Jornal do Porto desta semana. Também dentro da nossa conversa, desse espaço, você sabe, temos sempre a participação do nosso secretário municipal de Cultura, o Regis, trazendo aqui as informações, e o nosso correspondente, o Adriano Zini, trazendo para a gente as informações desta semana. Mas vamos aí para a edição do Jornal do Porto desta sexta-feira, 3 de abril de 2020, edições ininterruptas, e a edição desta semana, a edição de número 2407, trazendo como principal destaque: coronavírus, Porto Ferreira vive expectativa sobre prorrogação ou não da quarentena. E o governador Dória disse que só vai se pronunciar na segunda-feira. Essa semana também temos o feriado de Sexta-feira Santa. Então a expectativa, né? Detalhes no Jornal do Porto, na página 11, você acompanha todos os detalhes dessa expectativa. Também destaque no Jornal do Porto, Semana Santa 2020, a Páscoa do Senhor, transmissão ao vivo, né? O Facebook do Santuário e o YouTube do Jornal do Porto e a Rádio Comunidade FM. Nós estaremos aí toda a programação para você nesse tempo de pandemia, onde também por um decreto episcopal, o bispo da Diocese de Limeira, Dom José Roberto Fortes Palau, né, manteve-se, portanto, as igrejas e celebrações com as portas fechadas e apenas através dos meios eletrônicos. O Jornal do Porto vai estar contribuindo com vocês através do nosso canal no YouTube. E nesse domingo domingo de Ramos, às 9 horas da manhã, você vai poder acompanhar pelo nosso canal no YouTube a transmissão da Missa de Ramos. Também no Facebook do próprio Santuário, e a Rádio Comunidade FM também estará transmitindo. Ainda em destaque aqui no jornal, Porto Ferreira confirmou mais 6 casos da dengue, né, na última semana. Então, os detalhes e as precauções também para com a dengue. Solar e Salão São Vicente de Paulo solicitam doação de materiais, roupas e alimentos. Acompanhe os detalhes no Jornal do Porto. Câmara aprova a PL que suspende juros e multas de IPTU, ISS e taxa de coleta de lixo. Aprovação de emenda supressiva barra injustiça contra servidores temporários são os destaques principais do Jornal do Porto. No radar da região, cientistas de São Carlos defendem manter a quarentena até o dia 30 de abril. BRK Ambiental adota sistema de cobrança pela média de consumo faturado. E Câmara aprova a lei que implementa medidas para o combate ao coronavírus. Tudo isso, detalhes aí você encontra no Jornal do Porto. Você que é assinante, recebe na comodidade da sua casa. Olha, um importante aviso, né, por conta até dessa situação, comércio fechado, empresas fechadas, a promoção Leitor Premiado do Jornal do Porto, né, devido aí a todo esse isolamento social, decidiu suspender por tempo indeterminado os sorteios do Leitor Premiado, mesmo porque, havendo o sorteio, havendo o ganhador, algumas ações não poderão ser cumpridas as empresas que apoiam esse projeto do Leitor Premiado por conta do isolamento social. Então, aguarde aí você que é leitor, que preenche o cupom, que participa, os cupons que foram preenchidos estão lá, vão concorrer assim que voltar o sorteio, tá certo? A pedido aí do André Bellini, ele está informando, né, que logicamente que todos os que já preencheram seus cupons vai ter as suas validades, no entanto, o sorteio será suspenso até a definição das datas e o restabelecimento de uma forma mais normativa do atendimento dos empreendedores, empresários, comerciantes aqui de Porto Ferreira. Então,
está suspenso por um tempo o leitor premiado do Jornal do Porto. Tá aí os principais destaques dessa semana, edição desta sexta-feira. E agora temos aí o recadinho, né, do nosso secretário municipal de Cultura. Regis, é com você. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde a todos que estão acompanhando mais um programa do Jornal do Porto, na Comunidade FM. Agradeço aqui mais uma vez o espaço que vocês têm dado aqui para a Secretaria de Cultura. É muito importante para a gente estar perto aí da população e trazer todas as informações da nossa pasta. Bom, aí seguindo o nosso novo movimento, Cultura PF em Casa, onde todas as ações da Secretaria são feitas de forma remota, né, e adaptada também para transmissões ao vivo, nós temos mais uma semana aí de atividades. Então, a partir de amanhã, também temos as nossas atividades musicais, que vai ter início com o Rock em Casa, que era o Rock na Estação, mas que como nós precisamos aí seguir as orientações de isolamento, vai ser em casa. Então nós temos aí a primeira edição com a banda Springs às 20 horas, com transmissão ao vivo na página oficial do Facebook da Secretaria de Cultura. Então acompanhe, que vai ser bem bacana. Bom, na nossa semana nós temos também aí a atividade da Estação Sertaneja, que na verdade faz cumprir o horário aí na Comunidade FM às 10 da manhã, com a gravação do João Risse e participação aí de várias informações também sobre a música sertaneja. E na quarta-feira nós temos um bate-papo com a nossa artista Eleonora, da cidade de Araraquara, que vai fazer um bate-papo sobre a palhaçaria em casa. Então ela é uma artista aí que vai trazer pra gente como que funciona e como você pode praticar e também fazer a arte da palhaçaria em casa. E também o nosso momento literário, que lançamos aí nessa semana, que passou agora, que vai trazer para vocês informações sobre literatura e várias dicas aí para você curtir os livros e também a literatura em casa. Então, o nosso momento literário toda edição sai na quarta-feira ao meio-dia. Então, fiquem ligados aí que todas as atividades serão divulgadas pelas redes sociais da Secretaria de Cultura, pelo site e também aqui pelo programa. Muito obrigado mais uma vez pelo espaço, né? E fiquem em casa, respeitem as orientações dos órgãos competentes e cuidado com as fake news e com também pronunciamentos que fazem com que a população fique confusa. Siga as orientações dos órgãos oficiais da saúde. Obrigado mais uma vez, Paulinho e André, e um abraço a todos. Ok, Regis, obrigado mais uma vez, toda semana colaborando e a cultura fazendo uma ação muito interessante através também dos meios e plataformas Facebook. É importante que a cultura continue atuando aqui no município de Porto Ferreira. Nosso correspondente Adriano Zini trazendo para a gente um resumo, né? Presta atenção, são detalhes, infelizmente ainda dentro desse contexto do coronavírus. Informações lá da Europa e de outras partes do mundo, onde infelizmente essa pandemia tomou conta. Adriano Zini, é com você. Boa tarde, ouvintes da Rádio Comunidade FM. Meu nome é Adriano Zini e falo diretamente aqui de Londres, do Reino Unido, com as notícias internacionais para o Jornal do Porto no rádio. É sempre um prazer estar falando com vocês e a gente sabe de como nós estamos trabalhando esses dias na Rádio Comunidade FM, né? Está sendo tudo remoto, então eu vou tentar ser o mais sucinto possível das notícias. E eu resolvi fazer um compilado de como que está a epidemia se espalhando pelo mundo e quais as consequências disso. Com mais de 1 milhão de infectados, coronavírus confina metade da humanidade. O novo coronavírus atingiu nesta quinta-feira mais de 1 milhão de pessoas, forçando o confinamento de metade da humanidade e colocando o sistema econômico internacional à prova. Esse vírus, que surgiu oficialmente em dezembro da cidade chinesa de Wuhan, até agora matou mais de 50 mil pessoas, colapsou sistemas de saúde dos países mais desenvolvidos do planeta e paralisou aeroportos,
fábricas e lojas, sem que seja vislumbrado até agora um fim para a crise. As restrições, imprescindíveis para salvar vidas, ameaçam os mais vulneráveis sem acesso à comida e aos cuidados básicos, adverte a ONU. Os Estados Unidos, que temem cair em uma depressão econômica como a que sofreu há quase 100 anos, viram a demanda por seguro-desemprego aumentar em até 6,6 milhões na semana passada. Esse número se soma ao de 3,3 milhões de pedidos registrados na semana passada. Nesta quinta-feira, os Estados Unidos registraram um recorde de 1.169 mortes em apenas 24 horas, superando a Itália, que detinha este triste título, com 969 óbitos no dia 27 de abril. Desde o início da pandemia, o novo coronavírus já matou 5.900 pessoas nos Estados Unidos. Na Espanha, que já superou os 10 mil mortos, o desemprego aumentou, com mais de 300 mil pessoas sem trabalho em março, um número histórico. A principal agência de resposta a desastres dos Estados Unidos pediu ao Pentágono 100 mil sacos para corpos, e na França, a polícia utilizou um armazém no mercado de alimentos no centro de Paris para depositar os caixões dos mortos devido à falta de espaço. Segundo projeções da Casa Branca, o Covid-19 deve matar entre 100 mil e 240 mil pessoas só nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump informou que fez um segundo teste para o coronavírus nesta quinta-feira, que deu negativo. No cemitério de São Paulo, os enterros já são expressos e os velórios sem abraços. Embora o Brasil ainda não seja um país assolado pela tsunami do Covid-19, a pior crise planetária desde a Segunda Guerra Mundial, disse isso as palavras do secretário-geral da ONU. Aqui, enterramos cerca de 45 pessoas por dia, mas na semana passada são 12 a 15 a mais. É muito pior do que vemos nas notícias. Isso é sério, disse a AFP, um coveiro no cemitério, sobre condição de anonimato. Humanos em confinamento, mercados febris. De acordo com a contagem da AFP, com base em dados oficiais, pelo menos 1.036 pessoas testaram positivo para o Covid-19 na quinta-feira. Desse total, 51.718 terminaram em óbito em 188 países e territórios. O Malawi, ingresso no clube dos países infectados nesta quinta-feira, a Coreia do Norte insistiu novamente que não detectou nenhum caso, apesar de compartilhar uma fronteira com a China e a Coreia do Sul. Mais de 3,9 bilhões de pessoas, metade da população mundial, já foram recomendadas ou forçadas a ficar em casa para combater a propagação do vírus. A Europa tem mais de metade das pessoas infectadas em todo o mundo. A Itália lidera as listas de morte, com quase 14 mil, seguida pela Espanha, que passou dos 10 mil, pelos Estados Unidos, com mais de 5.900, da França, com mais de 5.300 e da China continental, com mais de 3.300. A França revelou nesta quinta-feira que pelo menos 884 idosos morreram em casas de repouso, em uma contagem parcial. Não existe vacina para o coronavírus no momento, e é só possível limitar-se, manter distância de outras pessoas e comprometer-se com medidas de higiene mínima, muitas difíceis de serem cumpridas em grande parte do planeta. O coronavírus também testa a solidariedade entre países. Os líderes regionais franceses acusaram os Estados Unidos de terem comprado em dinheiro máscaras que estavam prestes a ser transportadas em um aeroporto chinês para o país europeu. Washington descartou as alegações como completamente falsas. Controvérsias e esperanças. Em meio à ansiedade, os cientistas têm pressa em encontrar paliativos para a pandemia ou a maneira de fazer testes confiáveis e rápidos de controle, uma arma essencial para lutar contra o inimigo invisível. No mundo, cresce a esperança e também a controvérsia sobre o uso de medicamentos anti-malária na ausência de uma vacina.
Um deles é a hidroxicloroquina, um medicamento amplamente usado na África há décadas, usado pelo Senegal, além da cloroquina no tratamento de pacientes com Covid-19. Os resultados que temos parecem encorajadores e continuaremos nessa direção, disse Moussa Said, médico responsável pelo tratamento da pandemia. Outros cientistas alertam que os estudos são muito parciais. E a China diz verdade? Oficialmente, a China, onde a pandemia se originou, registra cerca de 81 mil infectados e 3.300 mortes, apesar de meios oficiais dos Estados Unidos contestarem esses números. Nesta quinta-feira, Pequim anunciou o confinamento de um departamento com 600 mil habitantes, após a visita de uma pessoa que testou positivo. O confinamento, na área central de Henan, não esconde o medo de uma segunda onda de contágios na China e destaca o risco de uma estratégia que impôs quarentenas drásticas para conter as infecções, segundo as autoridades. A incógnita do futebol. No mundo do futebol, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, admitiu nesta quinta-feira que ninguém pode determinar hoje quando as competições que praticamente cessaram em todo o planeta poderão ser retomadas. O GP da França também foi adiado por uma data a ser determinada. Entretanto, a perda de eventos esportivos no mundo não é nada comparada à dureza imposta aos países mais pobres, onde o confinamento ameaça comunidades inteiras. Os moradores de favelas da África do Sul dizem que é simplesmente impossível ficar em casa. Nós não temos banheiros, não temos água, então precisamos sair, diz Irene, de 55 anos, que compartilha uma moradia precária de um quarto com o filho. Na Espanha, Javier Lara, de 29 anos, contou sobre sua recuperação. Imagine uma pessoa de 29 anos esportista, que não fuma, que praticamente não vai ao médico e você se vê na UTI com oxigênio sem nenhum membro da família para poder entrar e vê-lo. Na UTI ele recebeu Lopinavir, combinado com Ritonavir, 2 antirretrovirais usados contra o HIV, que servem para produzir a capacidade dos vírus de se reproduzir e atacar o sistema imunológico. O tratamento funcionou e 48 horas depois ele deixou a unidade de terapia intensiva. Ele vive uma vida normal, mas tomando precauções extremas, porque vive com sua companheira e uma menininha de poucas semanas. A gente vê aí, né, um avanço aí nesse medicamento, mas temos que ter cuidado, porque era uma pessoa extremamente atlética e jovem, né, que reagiu bem a esse retroviral. No mais, eu não vou me alongar muito não, vou tentar deixar vocês atualizados com as notícias. Quero agradecer novamente à Rádio Comunidade FM, ao Paulinho e ao Jornal do Porto no Rádio por esta oportunidade, e eu vou me despedindo aqui diretamente de Londres. Adriano Zini, um abraço e até semana que vem. Aí mais uma semana, o JPTV no rádio. Nós voltamos na próxima sexta-feira, embora é feriado. Sexta-feira provavelmente nós faremos o jornal na quinta-feira, né? Quinta-feira da próxima semana, trazendo para você os detalhes da próxima semana. Espero com algumas informações positivas também. Um grande abraço, fiquem aí com a nossa programação, lembrando que a Rádio Comunidade está funcionando normalmente, trazendo informações a qualquer momento, no entanto, de uma forma remota. Mas as nossas playlists musicais trazendo para você entretenimento nesse momento que é difícil, sabemos disso. Hoje à noite temos o programa Ensaio, amanhã uma programação diferenciada durante todo o dia e mais uma vez reforço o convite, domingo 9 horas, transmissão da missa, tanto aqui pela Rádio Comunidade quanto pelo canal do YouTube do Jornal do Porto. Uma boa tarde para você e até a semana que vem. Tchau.